pelo método PCA 84, amplamente conhecido, seguro, verificação mecanística pelo método de elementos finitos, e o resultado que nós tivemos foi uma placa com 23 centímetros de altura, para restauração white-topping, e para implantação de terceiras faixas, uma placa com 23 centímetros, e aí uma subbase com 10 centímetros de CCR e 22 centímetros de macadame. E aqui a gente, né, garante aí uma capacidade de suporte da terceira faixa, do ponto de vista de coeficiente de recálculo ser compatível com o da pista existente, como eu já disse, que está lá há muito tempo recebendo as cargas do tráfego. São fotos da rodovia, essas fotos são importantes para a gente poder entender que é, de fato, uma rodovia muito degradada. A solução basicamente é o que? A gente chegar e aplicar uma placa de pavimento sobre essa estrutura, mas eu não posso simplesmente chegar e aplicar essa placa da forma como ela está aí. É importante a gente entender que no pavimento rígido a placa ela movimenta, né? No white-topping ela vai fazer uma movimentação em função das cargas do tráfego. Na medida que o tráfego entra e sai, ela movimenta ali no sentido horizontal. Então eu não posso ter nenhum defeito que de alguma forma engaste essa placa. Então essa superfície ela precisa ser saneada, e é nesse momento também que a gente consegue aí, corrigir as declividades. Então, para essa rodovia específica, obviamente tem que ser feito todo um acompanhamento de deflexão, um acompanhamento após a fresagem, para confirmar que eu não perdi a minha estrutura, mas para essa rodovia específica, basicamente, eu acho que entre 90% e 95% da área está sendo saneada por meio da fresadora, né? Então, aqui, a operação de fresagem, uma máquina W200 da Vitic, trabalhando, é um equipamento que promove. Obviamente, a gente tem uma grande assertividade, a gente consegue aqui, milimétrico, eu consigo aqui determinar as minhas espessuras de fresagem do eixo para o bordo com variações de milímetro, e isso é muito importante, como já foi dito aqui, para que a gente consiga, no final, ter um resultado compatível de projeto com a espessura da placa, né? A placa que eu preciso produzir, ela não pode ser nem maior e nem menor do que aquilo que foi projetado. Nós temos aqui... já a superfície fresada, essa faixa do meio aqui é uma faixa fresada, portanto, uma solução aqui de white-topping, e aqui no canto uma implantação. É possível observar um corte aqui, né, um ambiente que era bem confinado, eram só 7 metros, a gente fez o corte, distribuímos esse material, utilizamos na britagem. Então, aqui uma solução mista de white-topping com implantação, e aqui no bordo a gente tem a operação de pare e siga sem interrupção do tráfego. A gente sempre tem um lado ou outro lado girando, a gente não para ambos os lados. Eu gosto muito dessas duas fotos porque a gente tem aqui duas situações, dois cenários bem distintos. Eu tenho essa foto do lado direito, que é uma duplicação, e tenho essa foto do lado esquerdo, que é uma restauração. Então, eu tenho duplicação com implantação de pavimento, e eu tenho pista simples com restauração. E essa máquina é exatamente a mesma, a SP850 da Vitic. Então, eu tenho aqui um equipamento que eu consigo trabalhar com ele modulado. Aqui do lado direito, a gente, se não me engano, está trabalhando com 8,40, e aqui do lado esquerdo, ela está fazendo aí uma plataforma com 4,60, se não me engano. Mas o mais importante aqui é a gente entender que dá para fazer pista dupla e dá para fazer pista simples. Como eu disse, um dos objetivos aqui hoje é a gente quebrar paradigma de que só consegue trabalhar nessa situação confortável. Espaço, área para poder manobrar equipamento, funcionário trabalhando aqui com segurança, mas a gente tem sim, é um cenário desafiador, mas é um cenário que é possível de ser feito e está sendo feito. Eu acho que isso aí, para termos de realidade brasileira, a quantidade de quilômetros que nós temos nessa situação aqui, é muito maior do que o que nós temos nessa situação aqui. Então, isso aqui precisa ser entendido como algo real, que pode ser utilizado de fato. E, obviamente, o equipamento é o mesmo, eu tenho a mesma qualidade da placa, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Acho que não vai dar tempo de falar das juntas, mas as juntas elas são dispositivos do pavimento que são muito importantes, é preciso que sejam executadas com muito alinhamento, na profundidade correta, junta transversal, junta longitudinal. Fiquem à vontade para perguntar de juntas, se quiserem, que aí a gente consegue voltar nesse assunto na mesa redonda. Mas eu consigo observar, e quando eu vejo um acabamento desse aqui, obviamente eu não tenho olho biônico, mas olhando para uma pista dessa, eu consigo perceber que eu vou conseguir atingir aí alguns parâmetros necessários para a gente poder ficar dentro das prerrogativas normativas. Então, eu trouxe aqui alguns resultados dessa obra.
que são importantes. A gente tem aqui resultado de IRI. Né? O IRI, para quem não está familiarizado com esse termo, é o Índice de Rugosidade Internacional, ou seja, ele vai medir o conforto, a rolagem do pavimento. Então, ele mede ali as deformidades que eu tenho na superfície desse pavimento, defeitos, ranhuras. Para efeitos práticos, se eu estiver dirigindo numa rodovia com IRI alto, o seu carro bate, né? Ele te dá ali uma sensação de desconforto. A norma pede 2,7, a gente tem conseguido aqui valores de 2,0 metros por quilômetro. É um resultado muito bom, né, para essa obra, tendo em vista aí os desafios que a gente tem de logística, de espaço confinado de trabalho. Resultado de espessura de placa, a gente tem lá o dimensionamento 23 centímetros, a gente está trabalhando lá com 23 centímetros e meio. É um resultado também muito bom. Eu não posso entregar 21, não posso entregar 20, mas também não posso entregar 25 e 26, não cabe no bolso. O ensaio de macrotextura, o ensaio de areia, esse ensaio ele vai medir ali a rugosidade e a aspereza do pavimento, portanto, a aderência que eu tenho entre o pneu e a pista. Se eu tiver uma pista lisa demais, com resultados abaixo de 0,6 milímetros da mancha, eu tenho uma pista lisa, pouco segura. Acima de 1,2, eu tenho uma pista com muita aderência. Mas eu passo a ter um consumo maior do meu pneu e passo a ter um problema sonoro, de emissão de ruídos, que gera desconforto, e também existe uma norma que limita esse ruído. Acabamento dos bordos da placa, esse acabamento ele é importante, e é possível de você atingir esse acabamento perfeito, tendo um equipamento, né, a gente já viu a Virtig apresentando aqui, um acabamento, um equipamento de qualidade, e, óbvio, também através do slump do concreto na saída da concreteira. Por fim, o posicionamento das barras. Então, é importante que essas barras estejam posicionadas ali no meio da placa, tanto nas juntas longitudinais quanto nas juntas transversais. Os nossos equipamentos eles fazem essa entrega de forma automática, então temos conseguido também bons resultados aí no posicionamento dessas barras. Eu vou partir aqui, o nosso tempo acho até acabou, um pouquinho de antes. Depois eu me permiti pegar algumas imagens do Street View, porque não tínhamos exatamente as mesmas imagens dos locais onde havia sido executada a obra. Enfim, aqui a gente consegue observar nitidamente o confinamento da pista. Já existem aqui alargamentos executados, mas a pista é isso aqui, 7 metros. Então, feito o alargamento, aqui já o pavimento aplicado. É possível ver aqui os cortes, os afloramentos. Aqui uma pista, aqui já num perímetro urbano, também executado marginais. É possível, aqui também, além das marginais, implantação de terceira faixa nesse segmento. Também perímetro urbano. Aqui ponto de ônibus, inclusive. Aqui é possível a gente observar a superelevação, né, o bom trabalho que é feito. Isso só é possível, gente, com um bom plano cotado, né, com bons equipamentos. Eu vou passar um videozinho, esse vídeo é rápido, mas a gente vai ver aí um processo, na verdade, na obra nossa na Bahia, tá, 101, duplicação, mas o processo aí da terraplanagem até a execução do pavimento rígido.